Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês, hein? Campeonato Paulista deve ser retomado no fim de semana. A Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público devem se pronunciar ainda hoje. Tanto é verdade que o Corinthians já teria sido informado do seu jogo na próxima segunda-feira em Araraquara contra a Ferroviária. A Internacional segue treinando e a notícia ruim foi a contusão de Speedy Charles, né? Infelizmente o atacante acabou se lesionando em um treinamento, ele tem 45 jogos pela Inter, 12 gols marcados, é titular absoluto e a informação foi colhida pelo repórter Igor Sedano. E quem informou o Igor Sedano foi o setorista que cobre o Remo, porque o Charles poderia jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time paraense, né? E segundo consta, o Charles teria avisado o Remo da sua lesão grave, né? Inclusive o médico do Remo entrou em contato, né? Conversou com o Igor Sedano e afirmou aí da lesão ligamentar do Speedy Charles. Mas segundo consta, não será necessária uma cirurgia. O prazo de recuperação seria de 6 semanas, ou seja, o Charles estaria fora do Campeonato Paulista. Sendo assim, a diretoria leonina tem uma ficha para queimar e o prazo foi estendido, tá? Era até sexta-feira, atendendo a um pedido dos clubes, a federação prorrogou esse prazo de inscrição até a 10ª rodada. Então a Inter pode queimar essa ficha que falta, são 26 inscrições, a Inter inscreveu 25 jogadores até agora. Esta ficha pode ser preenchida por um atacante que viria para a vaga de Speedy Charles. Vamos aguardar. Força aí ao nosso querido atacante da Internacional, ele é muito admirado pelos torcedores leoninos. Bom, ontem começou a decisão da Recopa Sul-Americana, né? O Palmeiras, campeão da Libertadores, levou a melhor sobre o Defensa e Justiça. Esse time do Hernan Crespo hoje no São Paulo, atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras jogando na Argentina, venceu pelo placar de 2-1. O Rony abriu o placar para o Verdão, o Brian Romero empatou para o time argentino e o Gustavo Scarpa, de falta, contando com a colaboração do goleiro, acabou marcando o gol da vitória. 2-1 para o Verdão, jogo de volta na próxima quarta-feira, 21h30 no Mané Garrincha, em Brasília. Tem tudo para o Palmeiras levar para casa 7 milhões de reais de premiação. Na Copa do Brasil, meu Vascão sofreu ontem. O Vasco venceu o Tombense fora de casa por 2-1. Gabriel Peck abriu o placar para o Vasco, Andrei de falta fez 2-0. O time mineiro acabou descontando no fim e o Vasco acabou segurando o placar. O Vasco acaba avançando para a terceira fase da competição. 2 para o Vasco, 1 para Tombense. Vamos falar da Libertadores. O jogo do Grêmio com o Independiente Del Valle em Quito, no Equador, acabou sendo transferido para o Paraguai. Motivo: o Grêmio tem casos de Covid-19, né? O técnico Renato Gaúcho, o goleiro Paulo Vitor, o lateral Wanderson, e pelo protocolo, o Grêmio não poderia treinar em Quito, no Equador. Então a diretoria gremista entrou em contato com a Conmebol e disse o seguinte: ó, eu não posso treinar, o Independiente pode, então não há igualdade de condições. Então o jogo passou para sexta-feira, 19h15, no Paraguai, Grêmio e Independiente Del Valle do Equador. Bom, vamos falar do Santos, o Santos que venceu o São Lourenço por 3-1 e deu um passo gigantesco aí para avançar para a fase de grupos da Libertadores. E o Ângelo fez história, tá? O Ângelo se tornou o jogador mais jovem da história da Libertadores a marcar. Ele tem 16 anos e 4 meses. Acabou superando a marca que era desde 1962 do argentino Juan Carlos Cárdenas, do Racing, 16 anos e 7 meses. E olha, há 2 anos a marca era do Rodrigo, hein? O Rodrigo, atacante do Santos, também tinha sido o mais jovem do Santos a marcar da Libertadores e agora o Ângelo se torna este jogador que entra para a história. O volante Sandri, que infelizmente rompeu o ligamento cruzado no joelho, ele foi operado pelo Dr. Moisés Cohen, que responde na Federação Paulista de Futebol pelo departamento médico, né? O comitê médico da federação. O responsável é o Dr. Moisés Cohen, que operou o Sandri. Tempo de recuperação, 9 meses. Bom retorno ao Sandri. Já o Soteldo pode parar no Grêmio, hein? O time gaúcho oferece 5 milhões de dólares por 50% do jogador venezuelano. O Soteldo, que não está falando a mesma língua do Ariel Roland, entrou no segundo tempo contra o São Lourenço, pode parar no Grêmio. No Corinthians, o Wagner Mancini pediu para a diretoria renovar os contratos do zagueiro Gemerson e dos meias Otero e Casares.
mas pelo visto a diretoria do Corinthians não está muito propensa a renovar o contrato do trio, né? Um trio que ganha muito bem. O Casares, por exemplo, um salário aí em torno de R$500 mil. O Gemerson pode voltar para o Atlético Mineiro, onde foi muito bem. Ontem tivemos a decisão do Campeonato Uruguaio, o Nacional acabou ganhando do Rentistas, é um time novato que vai disputar Libertadores, o Rentistas, 1-0 para o Nacional, 42º título uruguaio. O primeiro jogo tinha sido 3-0 para o Nacional. Campeonato Italiano, jogo atrasado da 28ª rodada, Inter de Milão 2, Sassuolo 1, um show do Lukaku e do Lautaro Martinez, o argentino. A Inter de Milão abriu 11 pontos de vantagem para o Milan, segundo colocado, então o Inter se aproxima aí da conquista de um scudetto no Campeonato Italiano. E na Champions League, que show do menino Ney, né? 2 assistências do Neymar, o Paris Saint-Germain ganhou do Bayern de Munique, desfalcado do Robert Lewandowski, por 3-2. O Neymar, que foi expulso fim de semana no Campeonato Francês, ele pegou 2 jogos de suspensão, tá? Não joga contra o Estrasburgo e contra o Saint-Étienne no Campeonato Francês. Mas na Champions League, o Paris Saint-Germain vence o jogo de ida das quartas de final 3-2. No outro jogo de ontem deu Chelsea. O Chelsea fez 2-0 em cima do Porto. Lembrando que hoje tem futebol, tem Copa do Brasil, são 2 jogos. 19 horas, Criciúma e Ponte Preta. Páreo duro para a Ponte, hein? Se bem que o Criciúma não vence há 17 jogos. O Criciúma que tem um limeirense no elenco, hein? O Adenilson Júnior, grande volante ex-Bragantino. E 21h30 tem Vila Nova e Juventude. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.